Olá, bem-vindos a este webinar de as principais novidades de Autodesk Vault 2021. Meu nome é João Noronha e sou engenheiro de aplicações em Datec. Este webinar vamos falar das novidades em produtividade para usuários de CAD, como a interoperabilidade de Inventor e Revit, que é possível agora em Vault, e também melhoras significativas em fluxos de trabalho e usabilidade. Vamos também falar da redução inteligente de duplicados, que compara formas ou geometrias 3D e oferece informes sobre os conteúdos duplicados, arquivos duplicados. Também vamos falar de novas ferramentas que permitem mais eficiência para os administradores, que permitem mais granularidade dentro do modelo de segurança e minimiza o tempo de inatividade de implementação e mantenimento de Vault. Vamos mirar neste vídeo as principais novidades e depois vamos ver em detalhe todas elas. Communications when progressing through an engineering change order, support has been added to edit automatically generated email template for ECOs. For copy design in Vault Workgroup and Professional, rule sets are now stored on the server. This makes it possible for admins to manage copy design rule sets globally and provide standard settings for copy design behavior. Additionally, new functionality in copy design makes it possible to copy property values from the original file to any user-defined property in the new file. For example, the original part number or source drawing file. Security settings in Vault 2021 receive an extra option to help you manage reading and downloading files. This option makes it possible for users to read information about the file without needing permission to download the file itself. For Vault users, a new property has been added to help identify orphaned files. The has parent property is true for files that are being used and false for files that are no longer being used. You could use this property as a filter in a saved search or during a state change to automatically archive orphaned components. In prior releases, changes to the purge control for lifecycle states would only apply to new file versions. There is now a new option to apply purge control changes to historical data as well. First seen in Vault 2020.2, duplicate search in Vault 2021 helps you to identify duplicate parts by comparing your inventor model with your vaulted data to help you identify duplicates before checking files into Vault. And new duplicates dashboard with the ability to create and export a report to help you clean up duplicated part files already in your Vault. Autodesk Vault 2021 continues to build on your feedback from live events, Autodesk ideas, and the Vault beta community with these usability improvements. Bom, então vamos mirar as produtividades para usuários de CAD e temos lá a interoperabilidade de Inventor e Revit. Para os fabricantes que trabalham para a construção e infraestruturas, temos esta nova funcionalidade. Os dados de Revit se armazenam e arquivam em uma Network Drive, una drive en la red,
o en el BIM 360. Se hace referencia a los datos, incluidos los enlaces, en Inventor y se sincronizan. Los datos de Revit no se archivan ni se administran en Vault, pero Vault puede registrar los archivos de Inventor correctamente y abrir los archivos correctamente y resolver los archivos de Revit vinculados. Também temos uma nova propriedade que nos permite fazer a detecção de documentos não utilizados, que não têm enlaces com outros. É uma nova propriedade que tem a relação principal, que tem as possibilidades de verdadeiro ou falso, e reconhece facilmente os arquivos huérfanos. Se pode utilizar em filtros ou búsquedas guardadas, em transição de estado e muito mais. Então, temos aqui em estes quadros de diálogos suas possibilidades, se é verdadeiro, se pode ser uma seleção, um filtro por se é verdadeiro ou se é falso. Vamos a mirar como funciona. Então, esta é uma ferramenta de pesquisa. Se pode añadir aqui de búsqueda, se pode añadir aqui a nova propriedade. Aqui está na versão inglesa, que é Parent Relationship, e o tipo de ficheiros que estamos fazendo a búsqueda. E podemos mirar que este ficheiro é órfão. Podemos fazer a gravação desta búsqueda para outras a utilizar mais tarde. Aqui está a gravação da búsqueda. Também temos novas possibilidades na cópia de desenhos. Muitas companhias têm controles muito estritos sobre as propriedades e o cumprimento das normas. Então, se há añadido os conjuntos de regras para copiar desenhos que se armazenam em el servidor em lugar do disco local, como em las versões anteriores. É possível configurar, exportar, importar conjuntos de regras e aplicar o conjunto de regras para todos os usuários, porque estão em el servidor e não em el disco local. Também novidade é a possibilidade de estabelecer uma regra para copiar um valor de uma propriedade definida por el usuário do arquivo original a uma propriedade definida por usuário diferente em el novo arquivo. Por exemplo, para o número de peça original, el arquivo de dibujo de origem, etc. Podemos mirar em este vídeo este processo. Aqui damos o nome para a regra. O tipo de ficheiros para que se aplica a regra, as propriedades e seu mapeamento, e se a regra se aplica e se é por defeito, e então podemos gravar e fazer a cópia de ficheiros de desenhos com base em estas regras que estão agora em el servidor e podem se passar aos outros usuários de forma mais sencilla. Também para melhorar a utilização de Inventor, se ha añadido um novo filtro que mostra os arquivos desatualizados para que recupere rapidamente os arquivos atualizados. Isto é visível em navegador de Inventor, como estamos mirando
en la imagen que tiene los volt status. La condición de cambio de estado ha sido agrupada para acciones que incluyen archivos, carpetas y artículos y se presentan en un cuadro de diálogo en lugar de por separado y a cada vez. Esto es un gran ahorro de tiempo, porque en el pasado las mensajes eran una a la vez. Entonces teníamos que hacer el cambio y retornar a la operación para mirar cuál es el otro cambio que es necesario, y entonces ahora podemos mirar todo en un solo cuadro de diálogo. Es un gran ahorro de tiempo. También hay una opción para mostrar 1000 trabajos en la cola de trabajos, la Job Queue. Otra novedad es en notificaciones de eco. Tenemos plantillas de correo electrónico que permiten más flexibilidad e información dentro de la notificación de una eco, las órdenes de cambio, para un más fácil seguimiento o rastreamiento. Permite personalizar la plantilla de correo electrónico para incluir propiedades de eco en el asunto y el cuerpo del correo electrónico, y también incluir enlaces a archivos y artículos y más. La plantilla se almacena en el servidor. Es importante porque permite que otros usuarios lo utilicen. También ahora tenemos la vista previa de Navisworks y vistas compartidas para Navisworks. Permite compartir la información de Navisworks con un público más amplio para su consumo y revisión. Se ha añadido la posibilidad de generar archivos de DWF para Navisworks y exponerlos en la vista previa, en la previsualización. También es posible compartir las vistas de archivos de Navisworks. Otra novedad es la reducción inteligente de duplicados. Esta es una función muy interesante, muy buena, que permite ahorrar mucho dinero, porque cuando se hace una nueva pieza no se trata solo del tiempo de diseño, se trata también del tiempo y los costes de documentar, validar, producir y administrar la misma pieza física una y otra vez. Entonces, si estamos haciendo duplicación de esfuerzos, estamos perdiendo dinero y tiempo. Porque hay muchos procesos en una nueva pieza, como prototipo, pruebas, producción, encomendar y almacenamiento. Entonces, estamos hablando de muchos procesos. No es solo un archivo duplicado. Entonces, esto nos permite comprender la relación de duplicados, porque nos permite hacer una búsqueda geométrica 3D, de geometría que tiene que es igual en geometría dentro del entorno de nuestro trabajo de Volt. Permite limpiar el diseño existente de piezas duplicadas durante el proceso de revisión o liberación y antes también del proceso de check-in para piezas que estamos haciendo nuevas, externas. Este es de grande valor porque permite reducir el plazo de entrega y aumentar la rentabilidad o reducir los costes después de la fase de diseño y evitar la introducción de problemas de calidad. Es un proceso que no introduce interrupciones para los ingenieros mecánicos, permitiendo seguir teniendo la libertad de diseñar de la manera que quieran. Entonces, permite dar una respuesta a estas cuestiones, como tener análisis e informes de datos de cuáles son las piezas duplicadas, cuál es el ratio de las piezas duplicadas y un informe y hacer la reemplazo de sustitución de las piezas duplicadas por otras que ya están en producción.
Vamos a mirar un vídeo de cómo se é este proceso. Like an image search for your 3D components, Vault Duplicate Search smartly compares 3D shapes within the thousands of CAD files that you have within your database. You know you can reduce design and development time by reusing existing parts, but finding an appropriate part in your database can be challenging when you only have a file name or some metadata to search on. Duplicate parts in your engineering supply chain can cost your company thousands of dollars. Redundant design, documentation, approval, release, and data management. Duplicate Search in Autodesk Vault Professional is a new subscription feature that helps you to reveal where duplicate parts exist in your designs, to save you time and money, and increase standardization across your company. In this example, we can see a new design that's not yet been checked in Vault. As we run a duplicate search, Vault is queried for components that match the geometry of our existing design. If we see a part that looks like a good match, we can replace a part within our designs with an existing file from Vault. When we're confident that we're not introducing new duplicates to Vault, we can check the design in. As we check in the design, Vault will scan the new parts we've introduced and add them to the duplicate index. But how can we detect existing duplicates in Vault? The new duplicates dashboard gives us an overview of the number of potential duplicates we have in our Vault. We can now create a duplicate report and begin assessing how we can add value to our business by removing duplicates from the database. Duplicate Search in Autodesk Vault Professional helps you to reduce design time and downstream part management costs to your company by allowing you to search your Vault for matching 3D shapes. Vamos agora mirar as novidades que permitem mais eficiência para os administradores. Uma das maiores é uma maior granularidade dentro do modelo de segurança, que minimiza o tempo de inatividade de implementação e mantenimento. Então, temos de novidades para os administradores a possibilidade de restringir o acesso à descarga de arquivos, o registro de auditorias, os ficheiros log, ocultar usuários e grupos desabilitados e o quadro de diálogo de segurança é agora redimensionável. Também é mais sencillo identificar ao usuário com o rol de administrador quando estamos em uma sessão de Vault. Também, outra novidade é a instância de Vault se pode nomear, é flexível. E podemos também purgar dados históricos. Temos também uma validação rápida do File Store, do armazenamento. Então, este exemplo, podemos mirar que todos estes usuários, o Shop Floor Worker e o Mechanical Engineer e Team 2 podem aceder e descargar todos os arquivos, incluídos os dados confidenciais, porque se há añadido permissões de leitura a estes usuários. Isto é em las versões anteriores. Na nova versão 2021, se pode permitir o acesso de leitura, que é metadados, como usado, onde se usa e a visualização da miniatura aos usuários, e também se pode separadamente añadir a possibilidade para esse usuário se podem descargar os dados de desenho. Então, é separado agora a possibilidade de definir a descarga de desenhos, ficheiros, arquivos. Então, isto é de grande valor porque aumenta a colaboração entre departamentos e colaboração externa, mientras continuando protegendo seus dados. Também permite eliminar o trabalho adicional para reorganizar seus dados para cumprir com os requisitos do sistema de segurança.
Permite também separar os registros de auditoria, os arquivos log, de ficheiros que han sido descargados ou borrados do sistema. Mas ideias se podem añadir ao foro de usuários com a Idea Station. Então, que hace? Permite otorgar acesso de leitura aos grupos e usuários apropriados basados em roles, em regras, mientras evitando a descarga de dados. Também permite flexibilidade para restringir o acesso de descarga a dados de desenho sensíveis, mientras continuando permitindo o acesso de leitura para metadados, búsqueda, informes, etc. Também permite que se haga seguimento, rastreamento de los ficheiros que han sido descargados, haciendo registro destas operações. E também há outras melhoras de usabilidade, como o quadro de diálogo redimensionável, a possibilidade de ocultar usuários desabilitados e muito mais. Que significa isto para seus dados recentes? Então, podemos mirar em esse quadro que se há añadido permissões de leitura que nos permitem consultar propriedades, incluído a imagem de miniatura, hacer búsquedas, informes, enviar enlace. Isso se pode fazer com permissões de leitura. Para as outras é preciso a possibilidade de leitura e também de descarga. Então, podemos fazer, se añadimos esta outra opção de poderem fazer descargas, lo podem ser as outras operações de abrir, ver, descarga, criar PDF, TWF, compartilhar vistas e todas estas operações. Estes permissos de leitura e descarga se podem aplicar às roles, objetos e estados do ciclo de vida. Nota, os arquivos de RBF y PDF siguen teniendo una ACL diferente que los archivos de CAD. Entonces, lo he hablado que tenemos el rastreo de descarga y registro de auditoría. Eso ha sido añadido en la configuración en la interfaz de usuario para activar y desactivar el registro para descargas y eliminaciones. Se hacen las opciones de la Data Manager Server Console en este cuadro de opciones avanzadas y nos permite ter registro, un fichero solo para las operaciones de descarga o solo para las operaciones de eliminar. Estas operações de descarga são agora também reais para estes comandos logget, abrir, ver em ventana, insertar em CAD, atualizar vista. Só hacen estas operações ou também empaque and go, o empacotamento, enviar arquivo ou compartilhar vista. Como he hablado, estes são registros de ficheiros log separados. Também temos a melhoria de usabilidade nos quadros de diálogo de segurança e de objetos. Hoy en lo pasado es muy difícil cuando se hace la administración de muchos usuarios navegar a través del cuadro de diálogo de seguridad de objetos, porque no es dimensionable.
Ahora sí, en esta nueva versión es posible cambiar su tamaño para mirar de forma más sencilla los contenidos, la información. También otra mejoría pedida por los usuarios era la posibilidad de forma sencilla quitar los usuarios o los grupos que están deshabilitados. Ahora ha sido implementada una opción para filtrar estes usuarios o grupos en los cuadros de usuarios o los cuadros de diálogo de administración de grupos, así como en cuadros de diálogo de añadir miembros, dentro de la ficha de seguridad de objetos, ficha de seguridad de estado, definición de transición y otras más. También ha sido añadida esta novedad de forma sencilla se poder identificar se la sesión de Vault es una sesión con un login de administrador. Podemos mirar en la imagen a derecha y abajo que tiene amarillo abajo de la ventana una color. Se puede definir esta color en las opciones globales de Vault. No sé si conseguem mirar esta parte. Também há novas possibilidades que permitem minimizar o tempo de inatividade para cópia de seguridade e mantenimento. Que passa que cópias de seguridade, restauração e fluxos de trabalho de atualização estavam tardando muito tempo com grandes bases de dados e grandes almacenes de arquivos. Entonces, ahora es posible la purga de versiones antiguas, legacy, que están sobre el control del ciclo de vida. También la validación del almacén de archivos está optimizada. Outra novidade também é poder usar a opção de armazenamento rápido de arquivos para uma validação mais rápida. Então, permite minimizar o tempo de inatividade durante as cópias de seguridade, restauração e atualização, ao reduzir os almacenes de arquivos e o tamanho da base de dados. Estas são as novas opções de purga para incluir versões de arquivo recentes postado em la fija de control. E também a outra opção de validação de almacenamento rápido de arquivos dentro de cópia de seguridade e restauração. Também, em termos de uma implementação mais flexível, é agora possível fazer cambio de nome de la instância de Vault. Definir um nome para esta instância. Isto é bueno porque permite manter-se em los estándares de la companhia. Também permite que quando vários servidores de Vault residem em la mesma infraestrutura de tecnologia informática. Permite também um entorno DevGA independente que está ejecutando uma imagem reflejada do Vault de produção. Também permite várias versões de Vault Server dentro do mesmo SQL Server. Aqui podemos mirar que esta ventana se pode cambiar o nome da instância de Vault. Então, este é um resumo das novidades para os administradores, permite aumentar a colaboração entre departamentos
y con entidades externas, mientras protegiendo los datos y eliminando el trabajo adicional para reorganizar los datos para ajustarse a los requisitos del sistema de seguridad. También permite registros de auditoría separados y capacidad para configurar el sistema con facilidad. Otra novedad es la reducción del tiempo de inactividad del impacto del tamaño del almacén de archivos durante la copia de seguridad y restauración. Y el complemento y costes de conversión y mantenimiento de nombres de TI para el entorno de prueba. Isto é possível porque agora se pode otorgar acesso de leitura aos grupos e roles de usuário apropriados, mientras evitando a descarga de dados. Também há flexibilidade para restringir o acesso de descarga de dados confidenciais, mientras permitindo o acesso de leitura de metadados para buscar em formas, etc., por el reto e ciclo de vida. Rastrear também o registro de descarga e auditoria e várias melhorias de usabilidade, como o diálogo redimensionável ou ocultar usuários desabilitados. Também a validação rápida do armazém de arquivos e purga da funcionalidade de dados históricos, ou o número de instância, que agora é flexível. Então, essas são as principais novidades para a produtividade para os usuários de CAD, a interoperabilidade de Inventor Revit e as melhoras significativas de fluxo de trabalho e usabilidade. E também esta outra novidade, a redução inteligente de duplicados, que compara as geometrias 3D das diferentes peças e oferece informação sobre peças duplicadas, arquivos duplicados. E também todas estas ferramentas para uma maior eficiência dos administradores de volta. Estas são as principais razões para confiar em um distribuidor Autodesk acreditado. Conta com o apoio de um distribuidor experto que entende as necessidades únicas de seu negócio e de seu setor. Temos cerca de mais de 200 oficinas em toda a Espanha. Temos também opções de financiação. Temos acesso 24 horas, 365 dias às nossas tendas online. Podemos dar pressupostos ajustados às suas necessidades. Añadimos também suporte e formação. Uma atenção ágil, personalizada e em tu idioma. Muchas gracias. Aquí tiene información de los enlaces para consultar estes dados de revendedores autorizados, de distribuidores autorizados de Autodesk.